Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a questão de hoje, acompanha comigo o passo a passo. Em uma comunicação de rede, um IPS instalado em linha, no caminho de comunicação entre a origem e o destino, analisa ativamente o tráfego e pode disparar ações automatizadas em tempo real, como, por exemplo, bloquear o tráfego de uma origem identificada como maliciosa. Certo ou errado? Bem, pessoal, para entender essa questão, nós vamos ter que ver a diferença entre dois termos, não só o IPS, que está citado aí na questão, mas também um outro termo chamado IDS, porque existe uma comparação entre esses dois termos. Acompanha comigo. Quando a gente fala de IDS, é um sistema de detecção de intrusão. É um sistema que monitora uma rede ou algum tipo de sistema, é claro, quanto a atividades maliciosas, atividades mal intencionadas ou ainda algum tipo de violação de política de segurança naquela rede. Essa é a função de um IDS, de um sistema de detecção. Qualquer atividade que esse sistema IDS identificar como sendo uma violação maliciosa da política de segurança, quando ele detectar que há uma violação maliciosa da política de segurança, essa ação é provável que seja uma invasão ou uma atividade ilícita no sistema. E assim que ele detecta, então, essa atividade maliciosa, ele vai relatar isso para o administrador da rede. E aí o administrador da rede, quando recebe o relato que foi identificada uma ação que fere a política de segurança daquela rede, uma ação mal intencionada naquela rede, o administrador vai lá e toma as atitudes para que aquilo deixe de acontecer, para impedir aquela invasão ou para bloquear aquela atividade mal intencionada. Então essa é a ideia de um IDS, ele é um alarme. Só que o IDS, vocês percebem que ele só dispara o alarme e o administrador que tem que tomar atitude em relação àquele tipo de problema. Já os sistemas IPS, que é o que a questão pediu, é um sistema de prevenção de intrusão. No sistema IPS, nós temos a ideia da prevenção de intrusões, que são consideradas, na verdade, extensões dos sistemas de detecção de intrusão. Por quê? Porque se nós temos o IDS como um alarme, o IPS ele também monitora o tráfego da rede ou as atividades do sistema em busca de atividades mal intencionadas. Mas qual seria a grande diferença? Então, a principal diferença dos sistemas chamados IPS, então se a gente comparar a principal diferença de um IPS para o IDS, nós teremos o seguinte, ó, ao contrário dos sistemas IDS, os IPS, que são os de prevenção de intrusão, eles são colocados em linha e eles são capazes de impedir ativamente ou bloquear intrusões detectadas, porque o IDS, ele só alerta que houve aquele problema, aquela invasão, por exemplo, e é o administrador que vai tomar uma atitude. Já no IPS, ele não só detecta que houve aquele tipo de atividade mal intencionada no sistema ou aquela invasão, como ele é ativo, então ele é capaz de ativamente impedir e bloquear aquela intrusão detectada no sistema. Então, quando a questão diz em uma comunicação de rede, um IPS instalado em linha no caminho de comunicação entre a origem e o destino, analisa ativamente o tráfego? Sim, e ele pode disparar ações automatizadas em tempo real também, como, por exemplo, ele diz ali, bloquear o tráfego de uma origem identificada como maliciosa? Perfeito, porque o IPS, diferente do IDS, o IPS pode ativamente bloquear a intrusão. O IDS é só um alarme que alertou, mas daí ele alerta ao administrador e é o administrador que vai tomar a decisão. No caso do IPS, ele mesmo toma a decisão de bloquear e impedir aquela atividade maliciosa. Então, certíssimo a questão aí na comparação entre IDS e o IPS. Lembra que o IDS não é ativo, ele só alerta. E o IPS é ativo, ele não só alerta, como ele vai lá e toma uma atitude para impedir aquela intrusão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, aqui marcamos como certo o gabarito, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar aquele sininho que tem ali para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula, grande abraço e bons estudos!